convido o professor Gilson para poder compor aí a nossa mesa redonda. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui. O prazer é meu te conhecer. Já ouvi falar muito, né? E aí agora eu estou podendo ter esse prazer de conhecê-lo. Espero que bem. Então, o professor Gilson Dornelles, ele é bacharel em Educação Física, mestre em Biociências e Reabilitação e também doutor em Ciências da Saúde. Atualmente é pesquisador em estágio no Laboratório de Imunologia Celular e Molecular. A sua linha de pesquisa compreende os seguintes temas: fisiologia, imunologia do exercício, treinamento esportivo e também processos inflamatórios. Professor, você tem 30 minutos para poder fazer a sua apresentação. Quando faltar 10 minutos para poder finalizar, eu vou aparecer aqui para poder te avisar. E quando faltar 5 minutos também. Ao final da sua apresentação, a gente vai abrir para as perguntas e a gente vai poder conversar um pouco mais. Tá certo, perfeito. Muito obrigada, boa aula. Obrigado. Vou projetar, só quero confirmação, Sami, se estão me enxergando bem, estão enxergando o PowerPoint. Tá perfeito. Certo, então tá. Agora é com você. Vou botar o laser. Eu só tenho uma reclamação que meus 30 minutos vão ser 40, porque o Fábio me roubou um certo tempo, né? Falando abobrinha, principalmente. Então, eu vou expandir um pouquinho a minha apresentação para não perder para ele, né? Senão ia ficar feio o Gaúcho perder para Paulista. A apresentação que eu trouxe hoje, quando eu recebi o convite do professor Ronaldo lá atrás, já agradeço o convite e estendo o agradecimento para toda a comissão organizadora e dou boa tarde para todos que estão nos assistindo. Quando ele veio com o convite, eu pensei em conversar com vocês, trazer um pouco do que a gente veio fazendo nos últimos 4, 5 anos de estudos ali no nosso laboratório na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é onde eu realizo atualmente o meu estágio de pós-doutorado e onde eu fiz o meu doutoramento. Trabalho com exercício e regulação da resposta imune basicamente há uns 8 anos, desde a minha iniciação científica, e nos últimos anos a gente foi direcionando nosso objetivo de pesquisa, nosso foco, para a imunorregulação e para indução de uma tolerância imunológica induzida pelo exercício físico. Todos nós sabemos, cansamos de ver que o exercício ele aumenta muito a secreção de interleucina 10, o exercício inibe a secreção e a produção de citocinas pró-inflamatórias, e isso tem benefícios metabólicos, cardiovasculares e na saúde do paciente, do nosso atleta, bem claros, né? Isso estando regulado, então, relacionado à resposta imune. Então, a gente foi estudar um pouquinho sobre isso a partir da sinalização e da participação de determinadas moléculas, conhecidas como moléculas do sistema purinérgico. Bom, os nucleotídeos e nucleosídeos de adenina, representados aqui pelo ATP, eles já são muito bem descritos pela sua função como fonte energética das células do ponto de vista intracelular. E acho que nesse ponto aqui eu não tenho muito mais que acrescentar para vocês, além do que o Fábio já trouxe de novidades quanto ao imunometabolismo. No entanto, determinadas condições, como, por exemplo, necrose celular, eventos de morte, como necrose, apoptose celular, e também a indução de microbiota, ou até mesmo a liberação ativa, seja pela alteração de canais regulados por volume, ou a participação de canais como as conexinas, panexinas e a mesma exocitose, secretam a adenosina trifosfato, o ATP, então, para o interstício celular e para a circulação sanguínea, sendo então conhecido como o ATP, a molécula, como o ATP extracelular. Esses eventos ocorrem tanto em células em fase de morte, como células necróticas, ou também em células ativadas. E uma vez na circulação sanguínea ou no interstício, no tecido, esse ATP extracelular, ele é conhecido, ele é denominado como um DAMP, um padrão molecular associado a patógeno, estando relacionado, então, à resposta inflamatória. Bom, o ATP no espaço extracelular, ele pode ser metabolizado a partir da participação de algumas ectonucleotidases, sobretudo, o padrão clássico da metabolização dele no espaço extracelular depende de duas ectonucleotidases, a ectonucleosídeo trifosfato difosforilase, ou CD39, que nós vamos abordar bastante nessa apresentação, e a ecto-5' nucleotidase, o CD73. Então, o ATP ele é metabolizado até a AMP pelo CD39,
E o CD73, posteriormente, metaboliza esse AMP em adenosina. E tanto o ATP quanto a adenosina possuem efeitos imunomodulatórios muito claros. O ATP, ao ser captado ou ao se ligar a tanto canais iônicos ou canais metabotrópicos ou ionotrópicos, conhecidos como P2X e P2Y, respectivamente, induzem uma sinalização pró-inflamatória, enquanto que a adenosina, sendo captada por canais do tipo P1, como o A1, o A2A, A2B, induz uma sinalização anti-inflamatória e de imunossupressão. Então, sempre o balanço dessas duas moléculas, ATP e adenosina, realizam a participação e a colaboração do balanço inflamatório e da homeostase imunológica. Bom, então, dessa forma, nós vemos que durante processos inflamatórios ativos, como, por exemplo, uma injúria tecidual ou uma hipóxia, o ATP liberado como um DAMP, ele está relacionado à polarização de macrófagos para o fenótipo pró-inflamatório, descrito como M1, também a ativação de um complexo proteico intracelular, conhecido como NLRP3 inflamassoma, que matura citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1-beta e a interleucina 18, facilitando e possibilitando a secreção dessas citocinas, e também a polarização de linfócitos T para um padrão de TH1 e TH17. Por outro lado, a metabolização do ATP até a adenosina possibilita eventos imunossupressores, como, por exemplo, um perfil tolerogênico de células dendríticas, a aquisição e a polarização de um perfil M2 por macrófagos residentes, e também a polarização e o aumento da atividade, como nós vamos ver posteriormente, de células T reguladoras, importantes células imunossupressoras do nosso sistema imune. Dessa forma, em condições basais, nós temos uma frequência de células que expressam de forma equilibrada o CD39, mas não o CD73, relacionadas a células pró-inflamatórias, e uma coexpressão, um equilíbrio com células que coexpressam tanto o CD39 quanto o CD73. Já em condições de inflamação aguda e inflamação crônica, há uma prevalência, uma maior proporção da frequência de células que expressam apenas a ectonucleotidase CD39, em detrimento ao CD73, e o contrário também é verdadeiro. Na tolerância imune, um aumento de células que expressam tanto o CD39 quanto o CD73 é observado tanto na periferia no sangue periférico, quanto também nos tecidos. Bom, então, resumindo, o papel da ATP na resposta imune ele é extremamente amplo, desde eventos pró-inflamatórios e pró-trombóticos no endotélio vascular, quanto ativação de células imunes inatas e aquisição de um perfil pró-inflamatório, alterando, por exemplo, eventos como quimiotaxia, desgranulação, a polarização de macrófagos para o fenótipo M1 e ativação da inflamassoma, mas também atingindo e alterando a atividade de linfócitos T, possibilitando, então, o ATP, a ativação e a diferenciação de células CD4 e CD8 para um padrão de inflamação tipo 1 e tipo 17, e inibindo a atividade de células T reguladoras. Num contexto inflamatório, então, o acúmulo de ATP extracelular, ele induz uma sobreativação e uma superexpressão de CD39, dessa ectonucleotidase, e essa superexpressão de CD39 em conjunto a uma deficiência do CD73 está relacionada tanto ao padrão TH17, quanto também ao aumento na transcrição de genes inflamatórios através do aumento da expressão do NF-κB, o fator nuclear κB, responsável pela transcrição de genes inflamatórios clássicos como o TNF-alfa. Por outro lado, a adenosina, na resposta imune, ela tem funções puramente imunossupressoras. A adenosina, lembrando novamente, ela é produzida pela metabolização do ATP pelas ectonucleotidases CD39 e CD73, e tem os efeitos extremamente antagônicos em comparação ao ATP, efeitos anti-inflamatórios e antitrombóticos no endotélio vascular, efeito de maior tolerância antigênica em células dendríticas, inibe a função efetora de células NKs
E, sobretudo, em células T reguladoras e macrófagos de fenótipo M2, aumenta a função imunossupressora. E, basicamente, todas as células do sistema imune, mas principalmente os linfócitos T, eles expressam CD39 e CD73 em diferentes quantidades e densidades, dependendo sempre da disposição, da biodisponibilidade e da concentração de ATP extracelular, mas também do microambiente em que essa célula está inserida. Bom, na biologia de linfócitos T, a adenosina, ela impede, a adenosina, depois que interage com o receptor A2A do linfócito T, ela impede, através de quinases intracelulares, uma ativação forte, uma superativação do receptor de célula T, inibindo, então, um sinal forte para apoptose e morte celular. Isso faz com que a adenosina tenha efeitos em linfócitos T naive, linfócitos T virgens, de estimulação da proliferação e da sobrevivência dessas células. Já em linfócitos T efetores ou linfócitos T senescentes, o ATP, ele está, quando sensibiliza receptores do tipo P2X ou P2Y, então receptores ionotrópicos e metabotrópicos, aumentando a biodisponibilidade de cálcio intracelular, está relacionado a funções efetoras pró-inflamatórias, como aumento da transcrição de genes pró-inflamatórios, principalmente devido ao NF-κB e ao inflamassoma em células inatas. Por outro lado, a adenosina, após a captação por receptores A2A, induz por quinases intracelulares também por um sistema de segundo mensageiro acoplado à proteína G, atenuação também do engajamento e da supersinalização do TCR, do receptor de célula T, e inibe a transcrição desses genes inflamatórios, confirmando que também na imunidade adaptativa, o ATP e a adenosina exercem um balanço muito importante no controle e na indução da resposta inflamatória e da resposta imunológica, consequentemente. Bom, em células T reguladoras, células com um potencial imunossupressor extremamente importante para o controle da resposta imune, essas células sendo identificadas, então, como CD25 high. O CD25 ele é o receptor alfa, a cadeia alfa, desculpa, do receptor da interleucina 2, baixa expressão do receptor da interleucina 7 e que apresentam uma grande atividade do fator de transcrição intracelular FOXP3, essas células T reguladoras são muito importantes na imunossupressão, tanto através da sinapse imunológica, ou seja, do contato célula a célula, mas também da secreção de citocinas anti-inflamatórias. A função de células Tregs, elas ocorrem principalmente pela secreção dessas citocinas ou pela expressão de proteínas de membrana que são imunossupressoras, tendo a função, então, de reduzir a expressão do MHC, do complexo de histocompatibilidade principal de células inatas, menor expressão também induz menor expressão de moléculas coestimuladoras, a função de células apresentadoras de antígeno também é reduzida, além da secreção de citocinas inflamatórias e da proliferação celular. Isso ocorre tudo, principalmente, através de uma maior atividade da adenosina. Por quê? Porque é a célula T reguladora, a principal célula, apenas voltando, entre os linfócitos T, que superexpressam tanto o CD39 quanto o CD73 para metabolizar o ATP em adenosina. E a adenosina, uma vez captada por esse mesmo linfócito T regulador, vai aumentar a transcrição e a expressão de FOXP3 e a consequente transcrição de citocinas anti-inflamatórias, vai estimular a expressão de moléculas imunossupressoras para o contato para a sinapse imunológica, como o CTLA4 e o PD-1, e reduzir o engajamento do TCR e a superativação de linfócitos. Isso muito mediado por um aumento no conteúdo intracelular de AMP cíclico, através da sensibilização de adenosina, e também pela expressão, pela secreção de fatores de crescimento e da interleucina 10. Bom, nós passamos hoje o dia inteiro vendo, e nós conhecemos, então, muito bem descrito na ciência do exercício, os efeitos multissistêmicos do exercício nos
diversos tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano, e principalmente na palestra de hoje, no evento de hoje, comandado pelo professor Ronaldo, os efeitos anti-inflamatórios que o exercício físico apresenta como potencial. Esses efeitos, eles ocorrem sessão a sessão, principalmente, e o Fábio comentou bem na palestra anterior, pelo potencial polipílula que o exercício tem, secretando uma série de substâncias com inúmeros efeitos metabólicos, endoteliais, angiogênicos, e assim vai, por consequência, N efeitos que o exercício tem como benefício. Mas um dos efeitos muito bem descritos, mas pouco estudados, é justamente a secreção de ATP extracelular pela contração muscular durante o exercício, em conjunto a uma grande secreção de ATP pela medula adrenal, da glândula adrenal, em conjunto à secreção de adrenalina. Esse ATP extracelular na circulação sanguínea tem um grande sinergismo de atuação com a interleucina 6, tanto para efeitos metabólicos, quanto também para os efeitos anti-inflamatórios do exercício. Em uma revisão recente, um grupo aqui do sul, de Chapecó, da Andréa Cardoso, demonstrou os inúmeros efeitos que o sistema purinérgico exerce ou sofre sobre a ação do sistema do exercício físico, tanto em trials, em estudos humanos, quanto usando pequenos roedores, em modelos animais, então, onde em linfócitos a gente vê um aumento da expressão de CD39, da atividade da adenosina desaminase e uma redução do complexo da inflamassoma. Enquanto que em modelos animais, uma queda de CD39 e da adenosina desaminase era observada. Já em efeitos crônicos, a Andrea sumarizou esses resultados em linfócitos, no sistema imune, que é o nosso principal foco nessa palestra, principalmente através de adaptações nas ectonucleotidases. Bom, isso, então, nos levou a crer que a sinalização purinérgica ela seria um importante mediador da adaptação inflamatória. E, realmente, alguns artigos recentes demonstram isso. Nesse artigo, utilizando ratos com sepse induzida por LPS, o exercício físico, o treinamento físico, reduzia a produção de espécies reativas de oxigênio e reduzia a disponibilidade de ATP extracelular. Em conjunto, alterava a hidrólise e atividade hidrolítica do ATP por ectonucleotidases, mas aumentava a expressão do CD39 e do CD73 pelo exercício em ratos com sepse induzida. E isso se correlacionava muito bem a uma baixa expressão de LPS, de citocinas pró-inflamatórias após o treinamento físico, tanto em modelo de controle quanto no modelo de LPS induzindo sepse. O mesmo grupo confirmou esses achados de efeitos anti-inflamatórios do treinamento físico em mulheres com hipertensão, observando que 6 meses de treinamento de força aumentavam o conteúdo de interleucina 10 na circulação, reduziam o conteúdo de ATP extracelular e reduziam a atividade hidrolítica do ATP modificavam a atividade de hidrólise de ATP e ADP. Bom, além disso, um grupo italiano identificou que indivíduos atletas de sprint ou de endurance apresentavam, no nível basal, uma maior expressão do receptor de ATP P2X7, mas o exercício físico reduzia tanto a expressão desse receptor quanto do complexo da inflamação e do NF-κB, levando a crer que há um efeito anti-inflamatório mediado por esse desacoplamento ou pelo ATP em si. Bom, a gente então foi ver na literatura e o estudo do César Moritz, aqui também, um grupo aqui da URGS do Sul, identificou que o exercício agudo reduzia os níveis de ATP extracelular em conjunto ao aumento de adenosina extracelular, isso muito por um aumento da hidrólise dos nucleotídeos, ou seja, a atividade enzimática que consome e metaboliza ATP até a adenosina estava aumentada. E um estudo posterior do mesmo grupo identificou que indivíduos eutróficos sedentários
indivíduos com sobrepeso sedentários e indivíduos fisicamente ativos apresentavam o mesmo padrão de resposta de redução dos níveis de ATP e aumento da concentração de adenosina, e na atividade de hidrólise de ATP até adenosina, não parecendo ter diferença, então, no nível de condicionamento físico em relação à resposta purinérgica. No entanto, esse grupo nos deu boas dicas de por onde seguir, uma vez que uma correlação positiva entre a adenosina pré-exercício e o consumo máximo de oxigênio foi identificada. Dessa forma, a gente foi estudar no meu doutorado, então, o que uma sessão de treinamento de exercício intervalado de alta intensidade poderia fazer sobre a expressão de ectonucleotidases do CD39 e do CD73 em linfócitos T reguladores. Aqui a gente usou a combinação de CD4 para linfócito T auxiliar, o CD25 em conjunto ao CD39 para identificar linfócito T regulador de memória ou T efetor de memória, e o CD73 para completar a metabolização do ATP. Professor? Oi. 10 minutos. Tranquilo. Obrigada. Nós usamos essa combinação porque um estudo anterior publicado na Nephrology e também na American Journal of Transplant identificou que células T auxiliares, CD25 positivo, CD39 positivo, eram células T reguladoras com uma alta atividade imunossupressiva, enquanto que células T auxiliares, CD25 negativo, CD39 positivo, eram células T efetoras de memória que produziam muito interferon gama e muita interleucina 17, levando então ao padrão TH1, TH17. Bom, nós também encontramos, então, uma correlação positiva entre a frequência de linfócitos T reguladores de memória e consumo máximo de oxigênio, e uma correlação inversa entre células T efetoras de memória, aquelas que são CD39 positivo, mas não expressam CD25, e o consumo máximo de oxigênio. No entanto, apesar de indivíduos com alto nível de atividade física apresentarem maior frequência de célula T reguladora de memória na periferia, o padrão de mobilização em resposta ao exercício intervalado foi muito semelhante nos dois grupos. Ou seja, o exercício aumentava a expressão de CD39 e CD73, metabolizando ATP até a adenosina, de uma maneira muito similar, tanto em indivíduos com alto nível de atividade física, quanto com baixo nível. Além disso, não só a frequência de células que expressam, mas a densidade dos receptores, do CD39 e do CD73, aumentaram de maneira semelhante nos dois grupos. E nós ainda fomos verificar se a aptidão física a longo prazo atenuaria o impacto deletério da obesidade na expressão de CD39 e CD73. Nosso primeiro resultado, então, nesse paper, foi de que indivíduos obesos com baixo nível de VO2, com baixa aptidão física, apresentavam os mais altos níveis de células T efetoras de memória, mas aqueles que possuíam uma capacidade cardiorrespiratória alta intrinsecamente ou induzida por treinamento físico, reduziam a frequência dessas células, em conjunto a um aumento de células T reguladoras na IV e um aumento de células T reguladoras de memória que expressam CD39 e o CD73. Ou seja, realmente a aptidão física, ela atenuava o impacto da obesidade no sistema purinérgico. No próximo estudo, então, a gente se questionou se alterações plasmáticas induzidas por um exercício físico alterariam o eixo CD39 e CD73 nessas células T auxiliares. Para isso, a gente comparou dois protocolos de exercício para ver se todo exercício faz o mesmo efeito, um exercício intervalado e um exercício exaustivo, então até a fadiga. Nós identificamos que o exercício exaustivo era puramente pró-inflamatório, enquanto que o exercício intervalado ainda possuía um caráter de anti-inflamatório, secretando, por exemplo, muita interleucina 10 e com uma baixa ou com uma falta de aumento na interleucina 17A e no TNF-alfa. Bom, nós coletamos o plasma desses pacientes antes e depois dos exercícios, e incubamos umas células mononucleares basais, então em repouso, com esse plasma. Os primeiros resultados demonstraram uma regulação epigenética e menor expressão do NF-κB nessas células, em conjunto, a menor produção de citocinas pró-inflamatórias com o plasma do exercício intervalado e um aumento da produção de interleucina 10.
Em conjunto, nós verificamos que o exercício exaustivo, o plasma coletado do exercício exaustivo, aumentava células T efetoras de memória, células pró-inflamatórias, então, que expressam apenas o CD39. E, por outro lado, o plasma coletado pelo exercício intervalado de alta intensidade aumentava a frequência de células T reguladoras de memória e a coexpressão de CD39 e CD73 nas células T reguladoras, mostrando, então, que sim, há um importante efeito imunorregulador induzido por determinados protocolos de exercício físico através da modulação do eixo CD39 e CD73. Por fim, nós coletamos sangue de indivíduos atletas e indivíduos sedentários, estimulamos com a LPS esse sangue por 12 horas e fomos verificar tanto a expressão do CD39 quanto do CD73 nessas mesmas células, quanto a atividade funcional delas. Como primeiros resultados, nós identificamos que células mononucleares estimuladas com LPS de indivíduos com alto nível de atividade física, o sobrenadante apresentava uma maior concentração de adenosina em comparação a indivíduos com baixo nível de atividade física. O LPS aumentava de maneira muito semelhante a proporção de células T efetoras de memória e T reguladoras de memória, porém em uma magnitude muito maior em indivíduos com alto nível de atividade física, e que o exercício físico induzia uma mobilização muito semelhante nos dois grupos, dos dois padrões de células. Quando a gente foi verificar a atividade funcional dessas células, nós vimos que em células T efetoras de memória, indivíduos com baixo nível de atividade física apresentavam uma maior estresse mitocondrial e despolarização da membrana interna da mitocôndria, maiores níveis de geração de espécies reativas de oxigênio por essas células, e uma maior fosforilação e ativação do NF-κB. Professor? Eu estou finalizando, mais 2 slides. Perfeito, a gente ainda tem 5 minutos. Beleza. Então, no nosso modelo hipotético, uma inflamação induzida por LPS em células T reguladoras de indivíduos treinados ativaria a atividade, o eixo CD39 e CD73, metabolizando o ATP até MP e, por consequência, até a adenosina, e essa adenosina poderia ser captada não apenas por células T efetoras de memória, mas também pela própria T reguladora e por células inatas, reduzindo, então, a produção de resposta, atenuando, então, a resposta inflamatória e a geração de espécies reativas de oxigênio por essas células, configurando, então, um quadro de imunorregulação induzido pela adenosina e pelo eixo purinérgico. Por fim, nós também nos perguntamos se esse sangue estimulado com LPS de indivíduos de atletas, ele teria uma maior tolerância, uma maior sensibilidade a um pré-tratamento com adenosina, em modo basal. Então, nós incubamos novamente o sangue dos atletas e de indivíduos sedentários com LPS e depois tratamos por 12 horas com adenosina. A proliferação celular foi cerca de 10% menor em indivíduos com alto nível de atividade física em comparação ao Low Physical Fitness. E a fosforilação do NF-κB também. Nós notamos uma maior resposta pró-inflamatória e ativação desse padrão intracelular relacionado à secreção de citocinas, né, no grupo de menor capacidade física. Então, concluindo, sim, os níveis extracelulares de ATP e adenosina regulam o fenótipo e atividade de células imunes. A atividade das ectonucleotidases CD39 e CD73 determina um balanço entre ativação e supressão da resposta imunológica inata e adaptativa. E o exercício físico é um importante indutor de sinalização purinérgica em linfócitos T, sendo que um maior nível de atividade física não modifica a mobilização do eixo purinérgico, porém, em resposta ao exercício, porém modifica a indução da resposta inflamatória, ou um maior controle da resposta inflamatória pelo eixo de CD39 e CD73 em células T reguladoras, sobretudo em um contexto de ambiente pró-inflamatório, como uma estimulação por lipopolissacarídeo. Eu agradeço, então, consegui terminar, acredito, no prazo. Tenho que agradecer às agências de fomento, então, pela manutenção das nossas pesquisas. A gente deu uma breve pausa em relação ao exercício físico no nosso laboratório nos últimos 2 anos, aliás, voltando o foco totalmente para o estudo da Covid-19.
estamos retomando aos pouquinhos, principalmente com modelos in vitro e que não tenham coleta de pacientes humanos num presente momento. Agradeço também aos nossos colaboradores espalhados pelo Brasil e pelas mais diversas universidades, certo? Deixo meu e-mail para contatos, dúvidas, e essa palestra também vai ficar disponível depois de modo online. Muito obrigado. Obrigada, professor. A gente fez até uma brincadeira no início, né? Você falou, não sei se eu vou conseguir fazer dentro do horário. E você tinha ainda uns minutinhos aí, viu? Mas foi ótimo. O tempo que você usou, eu acho que usou da melhor forma possível. A gente conseguiu compreender todo esse material que você trouxe para compartilhar com a gente. A gente tem aqui uma pergunta e ela diz assim: o que é mais determinante para a ação das purinas na mudança do fenótipo de macrófago? A quantidade de ATP-adenosina liberada ou o tempo que elas ficam em contato com a célula? O que mostram os estudos é que é justamente a quantidade de nucleotídeos, nucleosídeos liberados durante, por exemplo, o exercício ou num contexto inflamatório. Então, não só a quantidade, mas a intensidade, digamos assim, um overshoot de moléculas num contexto inflamatório, com certeza vai ser mais determinante para a modificação e para a ação do sistema purinérgico em comparação ao tempo de estimulação. No entanto, esse tempo de estimulação acaba nos levando a uma questão crônica, né, de inflamação subclínica, que também está bem envolvido o aumento da expressão de, por exemplo, receptores P2X7, do próprio CD39, num contexto de inflamação. Então, seria, de modo agudo, a quantidade, mas de modo crônico, o tempo de estimulação, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Aí eu tenho uma outra aqui, que é a suplementação, o Cláudio que escreveu. A suplementação com ATP poderia potencializar os efeitos imunossupressores em sujeitos low e high responders. Como potencializar as respostas purinérgicas ao exercício aos lower responders? É uma boa pergunta, Cláudio. Não sei se a suplementação de ATP teria diretamente um impacto na potencialização de efeito imunossupressor, tá? Mas isso já mostrou, por exemplo, que suplementação tem um clinical trial que foi conduzido e publicado na Cell Metabolism, que a suplementação com adenosina, na verdade, aumentou o browning do tecido adiposo, então o efeito de marrom do tecido adiposo e aumento de força em indivíduos obesos. Então, talvez sim, há possibilidades farmacológicas nesse aspecto. Porém, a adenosina, é importante mencionar que o efeito da adenosina no metabolismo é principalmente de fadiga, tá? E baixa tolerância ao exercício. Tanto é que um dos efeitos ergogênicos da cafeína é justamente o antagonismo a receptores A2A ou A2B, agora não me lembro, mas a receptores da adenosina no músculo esquelético. Muito obrigada, professor. A próxima pergunta foi feita pelo Antônio Gomes. E aí ele fala: professor, o exercício crônico pode mudar os fenótipos de linfócitos T de indivíduos idosos, ativando células naive e inibindo ou eliminando células senescentes por meio da sinalização dessas purinas? Sim, pode. Um dos mecanismos possíveis disso acontecer é justamente pela interação da adenosina com o receptor da interleucina 7. Tá? A interleucina 7 é uma importante citocina com ação química, com ação de maturação e de liberação de linfócitos pelo timo. E a adenosina tem uma ação sinérgica com ela. Então, sim, o treinamento de força em estudos paralelos, não é o mesmo estudo, já mostrou um efeito de aumento da potência tímica através da interleucina 7, mas também outros estudos já mostraram um efeito da adenosina, de aumento de adenosina, ou melhor, maior metabolização do ATP, levando a crer, então, que possivelmente tem um efeito sinérgico entre as duas no exercício mesmo. Muito bom. E aí, para finalizar, a pergunta é: durante o sono, o líquido céfalo-raquídeo
lava, né, entre aspas, a adenosina do cérebro, então, no caso de não dormir bem, o cérebro ficaria inflamado? De não dormir bem. Sim, possivelmente. Porque um dos efeitos acaba sendo a privação de sono da ativação de micróglia, né? De macrófagos residentes do sistema imune e a aquisição do perfil inflamatório. A micróglia é uma das células que mais expressam, por exemplo, o P2X7, que é um receptor de ATP que leva à secreção de interleucina beta e a maior expressão de inflamassoma, e ela acaba sendo bem expressa em ratos, por exemplo, com estresse fisiológico, estresse psicológico, aliás, ou privação de sono. Então, a gente tem que dormir, né? Eu acho que uma das coisas que ficou mais clara hoje aqui é o quanto a gente precisa dormir. Professor, mais uma vez, né? Tem várias pessoas dizendo o quanto a sua aula foi esclarecedora, que aula incrível você poder compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Então, em nome do nosso grupo, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? Agradecer a sua didática, porque é um assunto tão complexo, mas mesmo assim, de uma forma fantástica, você conseguiu trazer e deixar de uma forma muito clara para todos nós. Então, muito obrigada e uma ótima tarde. Eu que agradeço, muito obrigado. Até mais. Até mais, professor.